Vamos abrir em Filipenses, capítulo 1. A nossa mensagem, como eu havia dito ontem à noite, ela vai nos fazer mergulhar em um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa afirmação que nos leve a uma verdadeira reflexão interna, em primeiro lugar. Quando é que o viver é Cristo? O apóstolo Paulo diz aqui: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma afirmação extremamente audaciosa, mas é algo que não é novo na vida do apóstolo Paulo. Nós já falamos sobre isso recentemente, e eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos qual foi o homem que falou isso. É o homem que, por amor a Cristo, trabalhou mais do que qualquer outro, esteve preso mais do que qualquer outro, sofreu açoites mais do que qualquer outro, passou por perigos de morte, 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena menos 1, 3 vezes foi fustigado com vara, foi apedrejado uma vez, por naufrágio 3 vezes, noite um dia passou na voragem do mar, passou perigos em jornadas, rios, entre salteadores, entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Isso pode afirmar o que ele está afirmando aqui. Porquanto para mim o viver é Cristo. Por que é tão importante entender o significado dessa afirmação? Porque somente quando o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se o viver não for Cristo, o seu morrer não vai ser lucro nenhum. E eu quero mostrar isso também na Bíblia, antes mesmo da gente começar a exposição. Lucas capítulo de número 16, fala de um rico que morre. E diz assim, Lucas 16, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o céu. Isso é um morrer lucro. Morreu também um rico e foi sepultado no inferno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. Há um momento na vida onde, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que o morrer sem Cristo é o maior prejuízo que um ser humano pode ter. Por isso essa afirmação tão contundente do apóstolo Paulo no início da carta aos Filipenses. Como disse o apóstolo Pedro, mesmo diante de tantos abandonos na igreja, Jesus pergunta: vocês também não querem me abandonar? O apóstolo Pedro disse: mas para quem nós iremos? Para quem? Se a gente sair daqui, é inferno. Só o Senhor Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Então o apóstolo Paulo quer nos lembrar aqui aquilo que é a centralidade do Evangelho, e portanto também deve ser a centralidade da nossa vida, que é Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, uma igreja que estava envolvida em debates inúteis, ele diz: olha,
Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, nada pregar, a não ser Cristo e este crucificado. É este Cristo que o apóstolo Paulo está falando, que ele vivia. Eu vivo Cristo. Por que é tão importante? Eu falei ontem a vocês, Cristo aqui, irmãos, é o adjetivo, é um adjetivo. Cristo aqui não é um sobrenome de Jesus. Gostaria de convidar também vocês a passearem comigo na Bíblia, no capítulo de Lucas, logo no finalzinho de Lucas, capítulo 24, é a passagem que nós costumamos chamar de os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus, ele vai conversar com esses discípulos que estavam perdidos, estavam sem esperança, e o Senhor Jesus vai resgatá-los. O Senhor Jesus não mais agora com um simples, agora como o Cristo ressurreto aparece para esses dois homens que não o reconhecem. E olhem como se desenrola o diálogo entre eles. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que tinha acontecido, irmãos? Cristo tinha sido preso da quinta para sexta-feira. Ele havia sido julgado ainda de madrugada pelos fariseus, foi julgado logo pela manhã pelos romanos e foi pregado às horas da manhã, e então às 3 horas da tarde ele deu o seu último suspiro, e ele foi enterrado antes das 6 horas da sexta-feira. Esses são os últimos acontecimentos. Cristo havia ressuscitado no domingo pela manhã, e aqui provavelmente já é aqui no domingo, pouco mais à tarde, e eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Talvez alguns entre nós estejam assim hoje. Talvez você seja um discípulo de Jesus, eu quero acreditar nisso. Mas talvez os seus olhos estejam impedidos de reconhecer a Jesus, porque você não vive Cristo. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tem estado em Jerusalém, que ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí, senhor, você está perguntando para a gente o que a gente está conversando? Você não sabe o que aconteceu? Ressuscitado, ele não sabia o que aconteceu. E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Percebe que aqui chamavam Jesus o Nazareno, não Jesus Cristo. Porque para eles até esse momento Jesus ainda não era visto como o Cristo, mas como um rabino de Nazaré que fez grandes coisas, mas que morreu. Que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esse é o papel do Cristo. Mas depois de tudo isso, e já desde que tais coisas sucederam, é verdade que também algumas mulheres, perceba, aqui já é mais à tarde, algumas mulheres das que conosco estavam surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Mesmo diante de tantos fatos, perceba como disse Agostinho,
há algumas centenas de anos atrás, quando uma pessoa não acredita em Cristo, nenhum argumento o fará acreditar. E quando uma pessoa acredita em Cristo, ele não precisa de argumentos para acreditar. A gente não convence as pessoas. Esse é o papel do Espírito Santo. A gente só... Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É esse Cristo que Paulo está falando. O viver é Cristo. Esse Cristo que padeceu, que sofreu. A ideia de padecer é um sofrimento de morte. Ele não somente sofreu, ele não somente morreu. Ele morreu sofrendo e esse era o Cristo que Paulo pregava. E entrasse na sua glória. E diante dessa morte sofrida, ele entrou na sua glória. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que consta em todas as Escrituras? Que Cristo deveria padecer, ele deveria sofrer, ele deveria morrer. Nós vimos isso de maneira muito clara no livro do profeta Isaías, que fala do Cristo, no capítulo número 53, que diz que ele precisava sofrer e ser remoído para que fôssemos sarados. Então, quando Paulo diz aqui que o viver é Cristo, nós vimos ontem em Gálatas, ele estava querendo fazer muitas afirmações que estão inerentes, que estão intrinsecamente ligadas a essa pequena frase de 3 palavras: viver é Cristo. Você entende isso? Se você entender isso, eu tenho certeza que a sua vida a partir de hoje vai mudar. É Cristo. Enquanto meditava nesse tema tão profundo, eu fiz 5 afirmações para que nós possamos então despertar a nossa vida espiritual, que deve ser invariavelmente cristocêntrica. Quando eu digo que a nossa vida tem que ser cristocêntrica, tire você do centro da sua vida e coloque Cristo. Não importa mais, como eu disse aqui, os seus sonhos. Eu não quero saber os países que você quer conhecer. Eu não quero saber as praias que você quer visitar. Eu não quero saber a roupa que você quer vestir. Eu quero que você entenda que é Cristo. Eu não quero saber se você quer trocar de carro. Eu não quero saber se você quer comprar uma bicicleta. Eu não quero saber o que você quer, um corte de cabelo novo. Eu quero saber se o centro da sua vida é Cristo. Vivemos em um mundo cheio de futilidades. Um mundo cada vez mais sedutor, que tem tirado facilmente os cristãos da sua caminhada e colocado os cristãos na esfera das vaidades, aonde se encontra tudo, menos a verdade. Por isso Paulo é Cristo. Primeira coisa que essa frase traz consigo: o viver é Cristo. É um verbo que nós não gostamos muito de conjugar na primeira pessoa. A gente gosta de conjugar esse verbo na terceira pessoa, né? Que é o verbo renunciar. Primeira pessoa desse verbo, a primeira conjugação do presente seria: eu renuncio. Não, eu não quero conjugar assim. Eu quero conjugar assim: ele renuncia. Ele tem que renunciar mesmo. Mas Jesus disse que a conjugação tem que ser primeira pessoa. Aqueles que não renunciam a seus próprios interesses aqui na terra não podem cultivar
nenhum tipo de pretensão de morar com Cristo no céu. Então, o primeiro ponto do viver é Cristo é quando nós aprendemos a renunciar. Você já aprendeu isso? Você já aprendeu a renunciar às suas próprias vontades? Infelizmente, eu tenho a dizer que alguns aqui nem sabem o significado disso. Aprender a renunciar à minha vontade não significa aceitar as imposições que as pessoas colocam sobre mim. Por exemplo, os fariseus haviam colocado sobre os apóstolos a imposição de que eles não pregassem o Evangelho. E eles queriam pregar o Evangelho. Então assim, eu vou aprender a renunciar, eu vou obedecer aos fariseus e eu não vou pregar o Evangelho. É isso que significa renunciar? Porque para algumas pessoas foi isso. Eu até queria estar na igreja, mas aí mandaram que a gente ficasse em casa. Aí eu renuncio à minha vontade de estar na igreja e fico em casa. É isso? Não, irmão, não é isso. É renunciar por amor e direção de Cristo. É renunciar aquilo que Cristo mandou você renunciar. E o que foi que Cristo mandou você renunciar? Queria convidar vocês a abrir comigo em Lucas capítulo 14. Eu sei que em algumas Bíblias esse capítulo é maldito, mas para nós ele sempre será bendito, como toda a Escritura. Lucas 14, a partir do versículo 25. Grandes multidões, a gente podia dizer isso do movimento evangélico moderno. O movimento evangélico moderno é formado por grandes multidões. Se nós fizéssemos uma contagem do número de evangélicos, ou pelo menos daqueles que se dizem evangélicos nos dias atuais, seria o quê? Uma grande multidão, capaz de eleger políticos a cargos importantes, capaz de influenciar no futuro de uma nação, ainda que para o mal, mas influenciar. Então Jesus diz, grandes multidões o acompanhavam, muitas pessoas carregam a Bíblia, muitas pessoas falam do nome de Jesus, mas não tem nenhuma, não seguem os seus conselhos e muito menos mantêm um relacionamento com ele. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. Irmãos, esse verbozinho no grego, que todos vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego, esse verbo significa amar menos. É o mesmo verbo que em outra passagem, como Deuteronômio 21:15, significa desprezar. Então, para você seguir a Cristo, você vai ter que desprezar pai e sua mãe. Não, mas aí não, aí está errado. Porque está escrito lá na palavra que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. É verdade. E o que significa honrar o seu pai e sua mãe? Passar a mão na cabeça dele para que ele jamais se encontre com Cristo e vá para o inferno? É isso que é honrar pai e mãe? Mandá-los para o inferno? Sem fazer todo o possível para evitar isso? Seria isso honrar pai e mãe? E o mais importante, como eu posso dizer que eu honro meu pai e minha mãe terreno, se eu não honro meu pai que está no céu, que é o mais importante de todos? Por isso que Jesus ele começa falando de algo extremamente escandaloso. Talvez para mim e para você, o que ele está dizendo aqui seja algo natural, talvez você já tenha lido isso. Se você frequenta essa igreja há algum tempo, você já me viu falar essa passagem algumas vezes. Mas para os ouvintes primários dessa afirmação de Jesus, isso foi um choque. Jesus disse, olha, se você não desprezar o seu pai e a sua mãe, você não pode nem pensar em ser meu discípulo. Se você não amar menos o seu pai e sua mãe do que você me ama, você nem pode pensar em ser meu discípulo.
pode. Nós sabemos de parentes de irmãos nossos que no decorrer desses 9 anos morreram. Pais, mães, irmãos, filhos, amigos. Quantas pessoas morreram próximas a vocês ao longo desses 10 anos de igreja? E você acha que eles foram para onde? Ah não, mas é porque piscou o olho, aceitou Jesus. Ah não, mas era evangélico, de uma igreja falsa, mas era evangélico. E você acha que foram para o céu? É verdade. É mesmo que você acha que eles foram para o céu? Você acha que o céu tem uma porta tão larga assim? Porque na Bíblia, para chegar no céu, é necessário passar pela porta estreita. E o caminho que leva para o céu é mais estreito ainda. Por isso a palavra é outra, é apertado. A porta estreita significa uma porta onde você tem dificuldade de andar. E o caminho apertado já é um outro verbo que significa pressionado de todos os lados. Ou seja, o caminho ainda é mais estreito que a porta. E aí você acredita que pessoas que não entraram pelo caminho, que não entraram pela porta estreita, não andaram pelo caminho apertado, só porque são seus parentes, porque você tem um amor humano e humanista por essas pessoas, você acredita que eles estão no céu? Eu quero te dizer hoje, com toda a afirmação, eles não estão. E talvez o sangue dele esteja nas suas mãos. Porque você não pregou a Cristo para eles como deveria, quando deveria. É isso que Paulo está dizendo, que eu vivi é Cristo. Por que você acha que eu sou tão odiado? Inclusive por alguns que estão aqui. Porque eu falo coisas como essa. Mas eu posso dizer sem temor, eu deito de noite e digo, o sangue de vocês não está em minhas mãos. Porque eu preguei para vocês toda a verdade. Aquele que não aborrece, aquele que não ama menos, que não despreza o seu mãe, a sua mulher, e aqui ele vai entrar no matrimônio. Entenda aqui, mulher e marido, seu cônjuge, aquele que, mas meu cônjuge, ele não está muito feliz com, sabe, eu ir para a igreja, eu fazer as coisas na igreja, eu ser igreja. Ô meu filho, e aí? É porque, sabe, eu tenho que agradar o meu marido. Você tem? Que eu saiba, a igreja tem um noivo. E o nome dele é Cristo. Esse você tem que agradar. E se seu cônjuge quiser se separar de você porque você é crente, você é crente, então que se aparte. Mas hoje em dia muitos casamentos jamais serão desfeitos. Por quê? Porque aquele que diz que é crente não é crente, não. Longe disso. Então ele diz que você tem que aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos. Ah, meu pai, a minha mãe, quer dizer que tudo para você agora é Cristo, tudo é igreja, tudo é assim, tudo tem que ser de acordo com a Bíblia? Tem. Mas eu preferia você como você era antes. Não, mas aquele de antes morreu. Eu sou uma nova criatura. Ah, meu pai, minha mãe, você é tão chato? Você é tão quadrado? Você é tão retrógrado? Quer dizer que eu não posso namorar? Quer dizer que eu não posso trazer o meu namorado para casa? Quer dizer que eu não posso fazer isso? Não nessa casa! Aqui não. Isso significa, glória a Deus. Mas a gente não. Não, é melhor meu filho fazer uma coisa errada debaixo do meu teto do que longe do meu teto, né? É? No Antigo Testamento diz que se seu filho insiste em fazer coisa errada, ele tem que ser apedrejado. E sabe quem tem que jogar a primeira pedra? Você. É. Salva-me, Senhor. E aí? Mas a gente não liga muito para a Bíblia, né?
não, porque o importante são os valores éticos e morais que Jesus ensinou. É mesmo? Foi isso que Paulo disse? Cristo crucificado? Tem gente que parece que só existe, não. Jesus pregou um amor. Assim, um mundo cor-de-rosa, onde a gente faz as coisas bonitinhas, onde a gente não fala nada que possa incomodar alguém. Foi mesmo, então não foi o mesmo Jesus que eu conheci na Bíblia. Não é o Jesus que está pregando esse sermão. Porque Jesus podia agradar essa multidão. Ô Jesus, uma grande multidão está seguindo, vamos agradar esse povo para que essa multidão aumente mais ainda. Não é a mentalidade de hoje? O propósito não é crescer a igreja numericamente, pelo menos na mente de muitos. Nunca foi o nosso. A prova disso é o número de pessoas que frequentam essa nossa pequena congregação de 10 anos. Tem congregações de 6 meses que tem muito mais membros do que a gente com 10 anos. E aqui ele diz: aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs. Mas meu irmão, quer dizer que você não vai para o pagode da família? Não, eu não. Mas rapaz, vai ser massa. A gente vai se reunir como se reunia antes para falar mal dos parentes e dar risada deles. A gente vai encher a cara, mas é só entre nós. Você não vai fazer mais isso? Eu não. Ih, você está todo diferente, você está chato. Meu filho, se os mundanos não te acham chato, é porque você não é crente. Eu quero ser chato pelas pessoas que são do diabo. Se alguém é do diabo e olha para mim e diz que eu sou gente boa, eu vou para casa orar. Senhor, onde foi que eu errei? Ele diz mais, e essa é a parte mais difícil: e não aborrece a sua própria vida. E aí? Rapaz, mas hoje de manhã eu acordei, me deu uma vontade de fazer isso. E quem disse que é você que manda você agora? Quem disse que é você que vai aonde quer e faz o que quer? Se dependesse de alguns, a gente estava fechado até hoje. Se dependesse de alguns, eu tinha morrido há 2 meses atrás. Se dependesse de alguns, a gente não teria condição nenhuma de ministrar a palavra de Deus hoje. Mas graças a Deus, a obra não depende de homens, mas depende de Deus. Você tem que aborrecer a sua própria vida se você quer viver a Cristo. Você acha que foi fácil para Pedro fechar sua empresa de pesca para seguir a Jesus sem nenhuma expectativa, sem nenhuma promessa de como ele poderia sustentar sua família a partir daquele momento? Jesus simplesmente olhou para um pescador que vivia da pesca, que sustentava a sua família durante toda a sua vida com os peixes do mar da Galileia, e disse para ele: larga as suas redes. Tem algum diabo, Jesus diz, na sua carteira? Eu vou lhe dar um salário direitinho, vai ser tudo certinho, viu, Pedro? Tem algum diálogo desse? Pode ser que na sua tenha. E quando ele virou para um funcionário público, porque ele era um funcionário público, Mateus, o autor do primeiro evangelho, Mateus é o seu nome em grego, o seu nome em hebraico era Levi. Ele olhou para esse cobrador de imposto, uma função muito parecida com a de auditor fiscal hoje, que cobra impostos para o Estado. E ele disse: vai, larga o seu emprego e me segue. E ele: não, Jesus, espera aí, deixa eu ir no INSS e pedir a minha aposentadoria por tempo de serviço, que eu já tenho direito. Quando eu regularizar a minha situação no INSS, aí eu vou te seguir. Está escrito assim na sua Bíblia. Senhor Jesus, eu vou pedir um afastamento
fazer mal. Eu gosto tanto de... Provavelmente, Deus vai te dar uma bênção chamada insônia. Tem gente que gosta de dormir tarde. E Deus vai dizer, durma cedo para acordar mais cedo. Tem gente que gosta de dormir cedo. Deus vai dizer, durma mais tarde. E acorde cedo mesmo assim. Você tem que incomodar a você. Sair da sua zona de conforto. As pessoas querem isso? Não, a gente quer um Jesus que paga a conta, que salva a Jesus. E aleluia, glória a Deus. Não é o da Bíblia. E qualquer que não tomar a sua cruz, e qualquer que não aceitar a sua morte por amor a mim, é isso que significa tomar a sua cruz, aceitar a morte por amor a Cristo, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode, você não pode, você está reprovado, você nem pode começar na caminhada, não pode, você não começou a caminhada cristã ainda. É isso que Jesus está dizendo. A pandemia nos mostrou que muitos nem começaram a caminhada cristã, embora tenham 20, 30 anos de evangelho, nunca começaram. Eu quero saber o seu tempo de evangelho, eu quero saber quanto tempo você segue a Jesus. Porque o evangelho para muitos se tornou apenas uma religião. E Jesus conclui essa passagem, irmãos, no versículo 33, para ficar bem claro, ele repete, de maneira ainda mais contundente. Assim, pois, a conclusão do seu sermão. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, todo aquele que se diz evangélico, todo aquele que se diz que cristão, todo aquele que se propõe a dizer que segue a Jesus, mas não renuncia, olha o verbo, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode. É uma condição sine qua non, é uma condição imprescindível, que se você pretende ser discípulo de Cristo, você tem que aprender a renunciar. E as pessoas têm que ver isso em você. Se não veem, é porque você não renuncia. Então, uma das frases mais bonitas que eu ouço é quando uma pessoa diz assim, pastor, esses dias eu fiquei assim, pensativo, porque viraram para mim e disseram assim, agora você só faz tudo para a igreja. Normalmente uma pessoa que ouve uma frase dessa é uma pessoa injustiçada, fazendo tudo para Cristo. Mas aqueles que veem você fazendo as coisas para Cristo e eles mesmos não fazem nada, eles vão te chamar de religioso, fundamentalista, conservador, um monte de coisa. Não foi isso que Jesus disse? Que mentindo falarão. Você não está fazendo as coisas para a igreja simplesmente, você está fazendo as coisas. Você não vem domingo de manhã para a igreja, você vem domingo de manhã para se encontrar com Cristo e com a sua família, que são aqueles que estão em Cristo. Então aqui, irmãos, você diz que o viver é Cristo, você tem que aprender a renunciar. A situação, irmãos, que esse versículo nos coloca a refletir, é que todo discípulo de Cristo, todo aquele que vive a Cristo, ele vai estar inserido em um combate mortal, numa luta espiritual, que fará ele tremer por fora e por dentro. Você já a batalhar a batalha da fé. Eu não estou falando da batalha da carne, porque os ímpios também lutam entre si. Eu estou falando da batalha da fé.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Jamais! Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Jamais! Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a pessoa olha para mim e diz assim: não, pastor, sou gente boa. Eu não sou gente boa. Sou um pecador miserável. Irmãos, quando você vê, quando eu ouço, não sei se você já ouviu, quando você ouve um falso mestre dizendo: não, se eu morasse nos Estados Unidos eu andava armado. Eu também tenho vontade de andar armado. Porque se alguém mexer com a minha família, se alguém mexer com os meus, eu tenho vontade de revidar, mas eu vou fazer isso. Quando alguém de alguma forma me incomoda, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu vou fazer isso. Eu tenho vontade. Mas a Bíblia me ensinou que a minha vontade deve ser renunciada. Mas renunciar à própria vontade inevitavelmente colocará você numa luta contra você mesmo. Porque o seu eu interior quer fazer algumas coisas que o seu novo eu não pode mais fazer e também não quer mais fazer. Enquanto tem uma parte de mim que ainda deseja determinadas coisas, tem uma nova criatura que diz: essas coisas, elas são maldição, não busque-as. É isso que Paulo está falando aqui. Porque a carne milita contra o Espírito, essa luta. A carne está o tempo todo lutando contra o Espírito. Se você não combate essa luta, perdoe a sinceridade, você não vive a Cristo. A carne milita contra o Espírito e o Espírito também luta. O Espírito não fica passivo. O Espírito combate com a arma de ataque que ele tem. Qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Espírito luta contra a carne. O apóstolo Paulo chega a dizer em outra carta, 1 Coríntios capítulo 9: e eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe o que é isso? Padrão de luta espiritual é esse? Eu não sei se vocês já assistiram um filme de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tinha o hábito de muitas vezes entrar numa espécie de cela e ele ficava horas lutando contra a sua carne. Horas. A carne dizendo determinadas coisas e ele dizendo outras. Se você olhasse e fosse dizer: esse homem é louco, esse homem é doido de pedra. Não, eu nunca falei isso. E o outro falou, você não presta. Não. A carne e o Espírito lutando. Rapaz, até quando você vai ficar fazendo assim? Mas Nizam, rapaz, você já tem 10 anos pregando aqui e as mesmas pessoas que muitas vezes te seguem na igreja há 10 anos, continuam a mesma coisa e às vezes até pior, e você vai continuar nessa, rapaz. E o Espírito vem e diz: mas o seu compromisso é com Cristo. A carne e o Espírito lutando o tempo todo. Rapaz, desde que você entrou nessa igreja, você só faz sofrer, você não tem mais dinheiro, você não tem mais saúde, as pessoas que efetivamente gostam de você, você não tem tempo para elas e fica se gastando por gente que não quer nada, rapaz. E você diz: mas é o que Cristo está mandando. A carne e o Espírito lutando. Se essa luta não existe em você, você não está vivendo Cristo. Porque Satanás só vai se levantar contra quem vive Cristo. Vive Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, os seus anos de religiosidade, não têm sequer um segundo de espiritualidade.
Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. E essa essa luta não para. Mesmo durante a noite você sonha, você está combatendo, você acorda e você está combatendo. Porque não são opostos. Perceba, a carne e o espírito, eles são opostos. Ah não, assim, mas o espírito assim, ele faz com que eu tenha uma vida tão tranquila. É mesmo. O espírito está andando de mão dada com a sua carne. Rapaz, então esse espírito não é com E maiúsculo não, é com E minúsculo. E tem um adjetivo para esse espírito, se chama espírito imundo. É o único que anda de mãos dadas com a carne. O espírito com E maiúsculo, ele está combatendo a carne. Quer dizer aos irmãos que isso aqui não é moda não, isso aqui é tendinite, misturado com herpes zoster. Uma bênção que Deus me deu. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você precisa fazer. E deixa eu lhe dizer apenas 3 coisas. Dentre tantas coisas que é necessário fazer como um cristão, em primeiro lugar você tem que orar. Como é que está a sua vida de oração? Eu quero que você me diga, irmãos, que você orou e que Deus disse na época de pandemia e deixar a igreja de lado. Me diga isso. Sustente isso diante de Cristo. Você tem que ler a Bíblia. E quando eu falo ler a Bíblia, você tem que devorá-la. Você tem que compreendê-la. Porque é mediante essas premissas que estão aqui que Satanás vai subjugar vocês. Vocês irão vencer a luta espiritual. Satanás vai usar as coisas que ele já usou na vida de outros que viveram antes de nós. E você tem a oportunidade de aprender e se proteger. Quantas vezes nós temos sido omissos na nossa vida de oração, de leitura e de estudo da palavra? Satanás tem brincado com muitos que colocam às vezes vários versículos na Bíblia, sempre que ele não sabe o significado de um. Então nada contra os irmãos que colocam textos bíblicos, eu acho maravilhoso, a Bíblia é toda maravilhosa, mas a pergunta que eu faço é: você sabe o que você botou? Parece aquelas crianças, eu era uma delas, que ouve alguma música em inglês e começa a falar. Ele está falando o quê, rapaz? Não, para aquela música que cantaram. We the Ocean. The Ocean. Está cantando que língua, rapaz? Tem muita gente que é assim, ele fala um versículo bíblico e não entende o mínimo daquele versículo. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Fui lá na sua igreja, mas vou dizer para você: a letra mata, viu, varão? Você só pode ler no máximo 5 versículos por dia. Porque mais do que isso você pode morrer. É isso que está escrito em 1. Esse é o contexto. Fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o contexto. Muitas pessoas que botam Deus é amor. Você sabe que amor é esse? Você percebeu que Deus não tem amor, Ele é amor. Você entendeu a referência? Ele é amor. Ou seja, que seja derivado de Deus. O amor humano não é amor. É apenas um sentimento disfarçado de amor que serve apenas para nos enganar durante algum tempo. Mas a gente se preocupa. Em terceiro lugar, irmãos, como você trata a sua igreja, a sua congregação local. Isso não foi eu que disse, não.
Jesus disse que naquele dia do juízo ele vai dizer: eu tive fome, me deste comer e sede. Jesus, quando? Quando fizeste aos teus pequeninos irmãos. Ele não fala de amigos, ele não fala de próximo, ele fala irmãos. Como você trata a sua igreja? Sabe, é importante a gente refletir sobre esses posicionamentos. Muito importante. Porque ele diz aqui, versículo ainda de número 17 de Gálatas: para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, existem muitas outras obras da carne. Paulo, ele não está aqui fazendo uma lista exaustiva, mas ele está fazendo uma lista exemplificativa. Existem outras obras. Aí talvez a pessoa diz: graças a Deus eu não sou idólatra, eu me livrei de todas as minhas imagens que eu tinha. É mesmo? E aquele que idolatra filho, neto, cachorro, pai, idolatra? E aí? Como é que é isso? Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho que tomar conta do meu filho, do meu neto. Oxe, vai comigo. Ah, mas eu não quero que o meu filho vá para a sua igreja. Então, meu filho, então tome conta do seu filho, porque eu vou para a igreja. Quer dizer que você dá mais valor a cuidar dos filhos dos outros que você nem conhece do que cuidar do seu próprio neto? É, do meu. É assim que Deus me ensinou. E aí? Estou errado? Se eu estiver errado, me mostre na Bíblia. Quando Paulo diz que o viver é Cristo, ele está dizendo: todo o meu pensamento está nesse livro aí. Se fora da Bíblia, então você não vai conversar comigo. Eu só converso biblicamente. Se você quiser trazer Freud, Sartre, Platão, Aristóteles para a nossa conversa, pensador da atualidade, não é comigo que você vai dialogar. Meu pensar é Cristo. Então aqui ele está dizendo de maneira muito clara que tem pessoas que se acham cristãos que nunca entraram pela porta estreita e, portanto, o morrer para essas pessoas não será lucro. Senhor, Senhor, em teu nome, em meu? Em meu? Você só fazia as coisas por sua família e você está dizendo em meu? Você só fazia as coisas pelos seus próprios interesses, você está dizendo em meu? Sabe, irmãos, aquele que prega é mais cobrado. Eu quero saber qual de vocês já ficou 5 meses sem ver o seu filho que mora na mesma cidade. E já renunciou a isso. Eu tenho direito na justiça de passar final de semana com meu filho de 15 em 15 dias e eu renunciei a isso. Eu amo meu filho. E amo tanto meu filho que eu preciso demonstrar a ele que Cristo é em primeiro lugar. Minhas filhas foram comigo para a praia pela primeira vez, eu acho que elas tinham 9 anos. Por quê? Porque todo domingo pela manhã eu ouvido em buscar a Deus. Então, se você está querendo brincar de evangelho, eu aconselho que você procure um playground, porque aqui não é playground, aqui é igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo diz para a gente que o viver é Cristo quando você aprende a lutar espiritualmente a grande batalha da fé. Quantas pessoas estão enganadas a seu próprio respeito? Elas se acham cristãos, mas elas nunca conheceram a Cristo, nunca se relacionaram com Ele, nunca
seguir a Ele sem olhar para trás. E essas mesmas pessoas se dizem cristãs e evangélicas e não são, mas mentem. Terceiro ponto, já caminhando para a nossa conclusão, são 5 pontos. Você de fato vive a Cristo quando os seus tesouros estão no céu e não na terra. Onde estão os seus tesouros? Antes que você diga, o meu tesouro está no céu, deixa eu lhe dizer, o tesouro é aquilo que você tem. O tesouro é aquilo que você mais valoriza. E normalmente aquilo que você mais valoriza é aquilo que você despende mais tempo e atenção. Por isso, irmãos, eu quero abrir na passagem em que Jesus fala literalmente essa afirmação que eu disse a vocês. Ele fala isso no Sermão do Monte. E ele diz no capítulo 6, versículo 19 de Mateus: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6,19. Mateus 6,19. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Olhe, eu vou falar com toda a afirmação de um pastor que tem 10 anos de experiência pastoral. Aqueles que mais dão, aqueles que mais se doam na igreja, são os que têm menos. Você sabia disso? São os que têm menos. E eu fico tão impactado com isso. Aqueles que poderiam ajudar, aqueles que poderiam fazer muito mais, são os que fazem menos. Que coisa assustadora. Os tesouros dessas pessoas nunca estiveram no céu, eles sempre estiveram na terra. Não acumulei para vocês tesouros sobre a terra, porque a traça e o ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Quem aqui já foi roubado? Amém? E aí? É isso, meu filho. Mas, por mais que a gente leia esse versículo, está todo mundo querendo a sua casa, trocar a sua televisão, querendo trocar o seu fogão, quer trocar a sua geladeira, quer trocar o seu ventilador, quer trocar a sua bicicleta, seu carro, seu piso, seu telhado, quer trocar a cor da casa, quer trocar, às vezes quer trocar de marido, de esposa. Não, seus tesouros não estão aqui na terra. Mas ajuntei para vós outros. Mas como é que eu ajunto o tesouro no céu? Abrindo mão dos valores terrenos em busca da conquista dos valores celestiais. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem é que faz essa afirmação? Eu? Nizam? Não, Jesus. O Cristo. Aonde estiver o seu tesouro, tem muitas pessoas que o tesouro delas é a família. O mundo diz, se o seu tesouro é a família, você é uma pessoa socialmente bem vista. O fulano faz tudo pela família, você viu que coisa bonita? Mas Jesus já tinha dito pra gente, né, que tem que renunciar, não foi? Olha que coisa bonita, fulano faz tudo pelo marido, fulano faz tudo pela esposa, fulano faz tudo pela casa. É mesmo. Ele está cheio de tesouro na terra. E no céu? Eu vou dar um exemplo para vocês como Deus trata isso com seriedade. E como Deus trata isso com severidade.
Abra, por favor, no livro de Atos. Jesus, ele sempre vomitou e vomitou o morno. Atos, capítulo de número 4, versículo 36, caminhando até o capítulo 5. Olha que coisa. José, que José é esse aqui do Egito? É José, pai de Jesus? Que José é esse? A quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. E exortação tem o mesmo significado de consolação. Barnabé se preocupava tanto com os irmãos da igreja que começaram a chamar ele de consolador. Rapaz, se você estiver necessitado, sofrendo, passando por um momento difícil, vá conversar com Barnabé. Ele ajuda, ele é gente boa. Rapaz, cadê os Barnabés? Onde é que eles estão? Levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo. Eu acho tão bonito, porque Lucas aqui está escrevendo, talvez no nosso contexto a gente não saiba, levita significa que ele não poderia ter propriedades, mas ele se casou e provavelmente a sua esposa, como dote, deu uma terra, o familiar da sua esposa, o pai da sua esposa deu uma terra, então eles tinham um campo, uma espécie de fazenda, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés. Ele não fez estardalhaço, ele não fez propaganda, ele simplesmente fez aquilo que o próprio Deus colocava no seu coração. Não, agora nós queremos tesouros no céu, não na terra. E aí aqui a gente vai ver agora, logo depois, olha como Lucas organiza o livro de Atos. Entretanto, talvez você separe o capítulo 4 do capítulo 5, mas Lucas não separou. Essa conjunçãozinha, entretanto, está fazendo uma conexão entre aquilo que foi dito e o que vai ser dito a partir de agora. Barnabé fez isso, entretanto, tinha gente na igreja que não fazia. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher chamada Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher. Meu Deus, em acordo com sua mulher? Cadê as mulheres de Deus? Se o seu marido te chamar para fazer algo errado, mulher, em nome de Jesus, não faça. Não, mas é o meu marido. Por isso mesmo, não faça. Seja luz na sua casa, mesmo que seu marido seja trevas, e vice-versa. Se a sua esposa for trevas, marido, seja luz você. Se a sua esposa lhe chamar para fazer algo errado, não vou fazer isso não. Mas os dois aqui, eles estavam unidos pelo mesmo sentimento, como Acabe e Jezabel, como Caim e a sua esposa. As mulheres que estudaram aqui recentemente, no estudo de mulheres, a esposa de Caim. Podem dois estarem juntos se não estiverem de acordo. Mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E talvez eu tenha que dizer aqui para algumas pessoas, por que Satanás está enchendo o coração de vocês? Porque Satanás está enchendo a mente de vocês. Para que mentisses para o Espírito Santo. Quantas pessoas mentiram nesse período de pandemia? Ou eu não posso ir, ou eu não tenho condição de ir, ou eu não devo ir, ou eu não posso fazer, ou eu não... Você o quê? A mesma pessoa que disse que não podia vir para a igreja se encontra às vezes no supermercado. Mas vai.
pessoa que não podia vir para a igreja, você encontra na praia. Você não está na praia, você passa e vê a pessoa lá. A mesma pessoa que não podia vir para a igreja, você encontra na rua andando com um cachorro. A mesma pessoa que não tem condição de ajudar a igreja, você vê gastando R$2.000 com um cachorro. Você disse o quê? Que não pode. Ó. Por que você mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por quê? Conservando, porventura, não seria teu? Minha cara, meu irmão, diga que você não concorda, que você não é crente e vá para uma igreja, de repente, que se amolde a você. Não quer enganar o Espírito Santo de Deus. Problema, muitas pessoas acham que o problema sou eu. Talvez seja. Mas grande parte do problema das pessoas que têm problema com a verdade é com o Espírito Santo. Ele nos convence de toda a verdade. Por isso que você vai ver falar do martírio de Estevão. E Estevão, antes de ser martirizado, ele disse para os fariseus, para o sinédrio: ó, homens duros de coração, de dura serviço, porque resistem ao Espírito Santo. É como se ele dissesse: o Espírito Santo quer mostrar a verdade para vocês na palavra, por que vocês estão resistindo? Então aqui ele diz: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria no seu poder. Meu filho, a igreja não quer nada seu. Eu nunca tive interesse em nada de ninguém, muito pelo contrário. Meu interesse é dar o que eu tenho recebido de Cristo a vocês. Como, pois, aceitaste no seu coração este desígnio, esse desejo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas coisas, inspirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu espero que vocês temam, porque Deus pode fazer isso ainda hoje. Eu disse a vocês, irmãos, esse terceiro ponto: onde está o seu tesouro? Está na terra ou está? Onde é que está o seu tesouro? Onde você gasta o seu tempo? Onde você aplica os seus recursos? Aonde você tem gastado? Aonde você tem gastado o seu suor? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa parecer dura. Muitas pessoas, e eu como pastor, necessariamente a palavra pastor, ela também é um sinônimo da palavra bispos, que vem do grego episcopos, que significa superintendente. Então é uma das minhas funções pastorais estar supervisionando o que acontece no ambiente de igreja. Então eu vejo muitas pessoas se solidarizando com a irmã Lani, com o irmão César, por conta do que está acontecendo com Dylan. Mas eu não vejo essa mesma quantidade de pessoas ajudando. Não vejo. Vocês têm ajudado? A igreja ajuda. Sabe que muitas vezes o irmão e a irmã precisa de alguém para desabafar, de alguém para ver, de alguém para falar, de alguém para orar, de alguém que esteja do lado. Dylan fez 2 anos no hospital agora. E tem muita gente que coloca, né? Versículos bíblicos, palavras. Mano, Deus está na sua vida. Nunca fez nada. A irmã Massinha, que está aqui. Irmã Massinha, você mora num lugar, quarto, sala e banheiro. É um kitnet, não é isso? Você sabia que foi a irmã Massinha que recebeu a irmã Lani em casa?
E eu não quero constranger, tem muita gente aqui que tem casas muito maiores. Mas foi a irmã Macia que recebeu a irmã Ana em casa. Algumas vezes. Com risco até de pegar Covid. Mas ela abriu a porta das suas casas. E ela tem 2 filhos. A irmã Macinha. A irmã Macinha. Ela abriu a porta da sua casa e recebeu a irmã Lani. E ficou com Lani muitas madrugadas. Enquanto o filho dela estava. E vocês fizeram o que mesmo? Isso vai mais especificamente para as mulheres que estão aqui e que talvez estejam me acompanhando pela internet. Então, quando você quiser, sabe, fingir que você se importa, faça isso em outro lugar, aqui não. Porque aqui tem cachorro. E eu estou vendo. Oh meu Deus. Eu vou ter que chamar algumas pessoas de Ananias e Safira daqui a pouco. Como que se tivessem dado alguma... Você não deu nada. Pessoa. Ou muitas vezes vocês estão um pouco. Vergonhoso. Vergonhoso. Mas Cristo está vendo. Se eu estou vendo, imagine Cristo. Num ambiente de congregação como o nosso. A irmã Macia ficou doente. Vocês sabiam disso? E foi eu, junto com uma pessoa que nem está frequentando a igreja tanto assim, que fomos levar ela no hospital, porque ela estava suspeita de Covid. Pela graça de Deus, era sinusite. Não foi, irmã Macia? E a irmã Macia tem 2 filhos. E o marido dela não mora com ela. E ela precisava ir para o hospital. E os 2 filhos iam ficar com quem? Me diga aí. Foram lá para casa. Quem tomou conta foi Letícia e Maria. E eu. Mas irmã Macinha, eu te amo. Irmã Macinha, você é uma bênção, irmã Macinha. É mesmo. Hipócrita. Seu tesouro está aqui na terra. Não no céu. Estou falando essas coisas justamente para constranger. Esse é o meu propósito, para deixar bem claro. Ô pastor, o senhor deixou a gente constrangido. Esse é o meu propósito. Para constranger, para chocar, para mostrar. Como um médico que pega o raio-x e diz: está vendo aqui? É uma mancha no seu pulmão. Olha aqui. Se você não tomar cuidado, você vai morrer. Esse é o propósito aqui. Eu quero mostrar para vocês que se vocês estão tendo atitudes como essas, vocês não são crentes ainda. Não deveriam ser. Por isso, cuidado, porque naquele grande dia você pode ouvir: não os conheço. 4º ponto, já caminhando para a conclusão. Quando é que eu viver Cristo? Quando nós aprendemos a amar a Cristo e a sua santa palavra. Irmãos, isso é até redundância. Eu amo a Cristo. Cristo, como eu te amo. É mesmo. Você ama a Cristo. Vamos lá em 1 de João. Eu quero acreditar que vocês amam a Cristo. Amém? Vocês amam a Cristo. 1 João. João capítulo 3. Versículo 7 em diante. Diz assim: filhinhos. E eu me lembro sempre do filme Policarpo. Policarpo que gostava de imitar João, né? Sendo que João já na sua idade avançada virava para os crentes, né? Dentre eles Policarpo. 1 João 3,17.
O Policarpo foi evangelizado pelo apóstolo João. E ele dizia que João, já idoso, ele dizia: meus filhinhos. 1 João 3,7. 1 João 3,7. Filhinhos, não vos deixeis. Já começa dizendo: não se deixe enganar. Por quê? Porque a gente quer ser enganado. A gente quer achar que a gente está fazendo tudo certo. A gente quer achar que espiritualidade e que espiritualidade é legalismo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é ele aqui? Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Mas João, você está falando tão bonito de amor, está falando de diabo? Fala não, João. Aquele que pratica o pecado, versículo 8, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Ó, você que é filho de Deus, você foi chamado como um soldado de Cristo, para destruir as obras do diabo. Como? Por meio das boas ações que Cristo fará através da sua vida. Se manifestou os filhos de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando é que você sabe que você é filho de um ou filho de outro? Aqui. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Olha, tem gente que tem que fazer uma correção na certidão de nascimento. Versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram de mim desde o princípio é esta: que nós devemos nos amar uns aos outros, não segundo Caim. Caim era o que de Abel? Caim era o que de Abel? Era o que de Abel? E foi ele que matou. Olha, na igreja tem gente querendo me matar. Não vai ser o primeiro nem o último. Que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Sabe, quem está vivendo de maneira errada fica indignado com quem quer viver de maneira certa. Fica indignado. Que nada, rapaz! Você não ficar fazendo isso? Vai! Ele assassinou o seu irmão por quê? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos, e as do seu irmão eram o quê? Justas. E eu quero perguntar a vocês: vocês são Caim ou Abel? Vai! Pastor, se não os irmãos... Oh Deus, ajuda-nos. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo não odeia vocês não, meu filho. O mundo ama a maioria de vocês aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Você nem conhece o nome do seu irmão de igreja, como é que você disse que você ama ele? Você não faz nada por ele, você só pensa no seu próprio umbigo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha, eu não sou assassino não. Você odeia o seu irmão. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Percebeu? E é o problema. Para essas pessoas, o viver, o morrer é lucro ou é prejuízo? Prejuízo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por quem? Por quem? Pelos irmãos. Pelos irmãos. Meu filho, está de maneira literal. Mas na época de pandemia, todo mundo se escondendo. O pastor ficou doente, quase morre.
Mas quem deveria alimentar ele? Os irmãos. José ficou doente. Quem visitou ele? Quem foi levar alimento para ele? Os corvos. Aí foi corvo, foi ovelha. Foi, né? Foi Foi bom. Foi bom até hoje, né, meu filho? Salve! Aí está vendo o resultado até hoje. Oh, meu Deus, que vergonha, irmãos. Que vergonha. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Percebeu? Filhinhos, não é menos de palavra e nem de língua, mas verdade. Você já estudou 1 de João? Eu posso te garantir, não tanto quanto deveria. Porque para muitos o que eu estou dizendo aqui agora, pela face de vocês, é novidade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, no nosso coração, vamos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos nós guardamos os seus mandamentos, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Olha, irmãos, eu vou dizer aqui uma verdade para vocês que eu vi nesses últimos tempos. Meus pais são católicos. Infelizmente, oro para que eles se convertam diariamente. Mas nesse período que eles estão reclusos, justamente porque eles não têm a vida de Cristo neles ainda, eu vi uma preocupação deles enorme pela igreja que eles congregam. E olha que é uma igreja rica. É uma igreja rica que vende tudo, até o jantar eles fazem para levantar recursos. Jantares que custam R$100 por pessoa, para levantar recursos. Uma igreja super rica, a igreja que eles congregam. Mas eles ficaram preocupados em levar as suas ofertas para a igreja nesse período de pandemia. E aí, irmão? E você se preocupa com a congregação? Não, eu não me preocupo, porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Mas com certeza você que não se preocupa com a sua congregação não sabe. Os ímpios são mais prudentes do que aqueles que se dizem corretos. Diz que recentemente uma pessoa chegou e disse: pastor, eu vou ligar para tal pessoa para pedir um favor de alguém que está doente aqui no nosso meio, não vou dizer o nome. Eu disse: meu irmão, não peça não. A gente tira do pouco do nosso tem, do pouco que a gente tem, a gente mesmo paga consumo. Por quê? Porque a gente não pede nada para falso irmão. Para deixar bem claro que não temos como não. Essa é a minha atitude. Esse é o meu ensino. Jesus pediu alguma coisa para os fariseus? Para Pilatos ele pediu alguma coisa? Para Herodes ele pediu alguma coisa? Então, nunca espere isso de mim.
Para isso que a gente tem a oração, para apresentar a Deus as nossas necessidades. Graças a Deus, Ele nunca nos faltou e nem jamais nos faltará. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu quero te perguntar de maneira muito direta, já caminhando para a conclusão do último ponto. Você tem feito o que agrada a Deus? Deus está feliz com a sua vida? Tá? Tá mesmo. Deus está feliz com a sua vida? Eu quero te dizer que Ele vê tudo o que você faz, Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe. Último ponto para a gente concluir a exposição de hoje: quando viver é Cristo. Quando a morte não mais nos aterroriza, mas nos convida para a nossa verdadeira casa e reino. Bom, eu quero saber uma coisa: você é do céu ou da terra? Jesus fez essa pergunta, não diretamente a ele, mas a João Batista. Isso constrangeu os fariseus. Os fariseus perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? E Jesus disse: eu vou responder com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês me disserem, o batismo de João é do céu ou da terra? Aí os fariseus fizeram aquele círculo. Se a gente disser, o povo vai perguntar por que a gente não seguiu João. Mas se a gente disser que é da terra, o povo vai pegar a gente, porque o povo acreditava em João. E aí, o que a gente faz? Não sabemos. Mentira, eles sabiam, eles não queriam nada com João. E nem com Cristo. E também eu não vou responder com que autoridade eu faço essas coisas, porque vocês não vão entender. E eu me pergunto: a casa é no céu ou na terra? Irmão, seja honesto. Quantos anos você acha que você ainda tem aqui na terra? Eu tenho 41 anos de idade, irmãos. Eu tenho certeza que eu já passei mais da metade do tempo que eu vou passar aqui. Eu tenho sempre como lembrança a minha filha, Letícia, que sempre lembra: ô meu pai, quando você morrer, quem é que vai fazer isso ou aquilo? Eu digo: minha filha, eu estou precisando muito de morrer logo agora, né? Mas Deus vai providenciar. Então é importante a gente entender, irmãos, a morte não mais nos aterroriza. Quem está falando isso é uma pessoa que teve entre a vida e a morte por causa do Covid nos últimos meses. E aí? Vai ficar com medo? E o pior do Covid. E antes de me recuperar, porque para que você saiba, eu ainda estou me recuperando, a agressão do Covid no meu pulmão ainda não foi sanada. A gente começou a pregar. O outro pregador. Quando a morte não mais nos aterroriza, me disseram: se você voltar a pregar agora, você vai morrer, rapaz. Você vai deixar a sua responsabilidade. E aí, meu filho, vai fazer o quê? Se morrer, morreu. Oh. A gente tem quando nasce. Vai morrer. Ímpio sabe disso. E o crente não deveria saber. Agora a grande questão é: para você, a morte vai ser lucro ou prejuízo? A gente já viu aqui. Se a morte é lucro, você não fica com terror, com medo. Fica. Se o irmão João chegasse lá, irmão João, que é o tesoureiro da igreja, dissesse: irmãos, quando tudo terminar, ninguém vai embora, porque a igreja tem um direcionamento de Deus de dar a cada irmão que verdadeiramente for cristão. Aí vai ser um problema. A quantidade de 10 mil reais para evangelizar. E aí? Eu sou cristão, eu sou cristão. E tem gente que vai subir, vai vir dar de sunga: eu sou cristão.
Você quer viver aonde, irmãos? No mundo ou no céu? Se pudesse viver a terra, e aí faz cirurgia plástica, toma remédio para ficar jovem, pinta o cabelo, não quer que a idade jamais o alcance, muito menos que a demonstração de que a idade está avançando, que são as constantes enfermidades. Ah, mas depois que eu difícil, eu tenho ficado doente tão constantemente. É mesmo, meu filho. E aí? E essa enfermidade está sendo para o bem ou para o mal? Nem todo sofrimento é para o bem. Nem todo sofrimento é para o bem. Infelizmente. Eu quero abrir aqui para concluir. Já vou pedir aos irmãos que preparem a ceia, os irmãos que forem carregados desse ilustre de preparar a ceia do Senhor para que nós nos alegremos nela. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Agora, nessa mesma carta, segundo aos Coríntios 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu pergunto, o seu sofrimento está produzindo arrependimento para a salvação? As suas dores, as suas lágrimas, elas são porque você tem enxergado que você é um miserável pecador e que você precisa se arrepender. E não me diga que você está arrependido enquanto eu não começar a ver os frutos dignos de arrependimento. O sofrimento segundo Deus, se o sofrimento é segundo Deus, se a tristeza é segundo Deus, está produzindo arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. O arrependimento para a salvação, perceba, é por isso que Tiago vai dizer: fique feliz quando passar por todo tipo de provação. É por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entende que esse sofrimento que gera arrependimento, ele não traz pesar. Obrigado, meu filho. Rapaz, é chique, hoje em gel, é? Onde será aquele Tiago? Ah, tá ali. Tem dois tipos. Rapaz, a igreja está mesmo seguindo as normas de saúde. Então aqui está dizendo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, ou seja, ninguém se sente mal porque está sendo salvo e indo para o céu. Imagine, Lázaro ficou: não, Deus, eu não quero ir para o céu. Quando o apóstolo Paulo foi para o terceiro céu, ele disse: rapaz, agora eu estou em aperto, porque eu sei que ir para o céu é muito melhor, mas ficar aqui na terra fazendo a obra de Deus também é legal. E agora o que eu faço? Mas, contradição. Mas a tristeza ou o sofrimento, essa palavra tristeza também pode ser traduzida como sofrimento. Mas a tristeza do mundo, ou a tristeza segundo o mundo, produz a morte. E essa morte não é lucro, é prejuízo. Obrigado, irmão. Sabe, hoje nós estamos aqui mais uma vez nos lembrando da morte. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos de Coríntios a ceiar direito, porque nem isso eles estavam fazendo direito, a ceia. O apóstolo Paulo diz: porque o que eu entreguei a vocês é o que eu também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
E tendo mostrado, ele disse, ele deu graças, ele é o meu corpo. Ele pegou o seu sangue e disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele disse, façam isso até que eu volte. E na mesma carta, 1 de Coríntios, essa passagem está no capítulo 11 que eu falei. Agora no capítulo 15 de 1 de Coríntios, Paulo diz no Evangelho, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou no terceiro dia. Como diz as Escrituras, é isso que nós estamos aqui reunidos. Capítulo 15, o apóstolo Paulo ainda diz, capítulo extremamente extenso, ele diz no final, porque ele não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como era o entendimento do mundo grego, e depois da morte as pessoas iam para um mundo de tristeza. Por isso que eles eram direcionados a aproveitar o máximo da vida. Mas nós em Cristo aprendemos que o máximo da vida só vai ser vivida depois da morte, no céu, onde a nossa verdadeira vida vai começar. Por isso que nós não temos medo do Covid, por isso que a gente não vive guardando dinheiro para o futuro, por isso que a gente não vive aliançado com o mundo satânico, porque a nossa casa é no céu. O nosso compromisso é com Cristo, não que nem as pessoas desse mundo. A nossa família verdadeira são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Esse é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, nossa esposa, é isso. Eu oro para que nessa manhã, verdadeiramente, essa mensagem nos impacte e nós possamos, de fato, entender o que significa de forma que a morte seja lucro. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e Pai, que nos enviaste Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer e nos salvar do nosso pecado. Completa a tua obra, nos santificando para ti mesmo, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que estas palavras, para alguns parecem duras, não sejam rejeitadas sem antes serem analisadas. Que essa palavra, Senhor, produza frutos, começar de mim, frutos dignos de arrependimento. Eu oro, meu Deus, para que a nossa vida seja transformada a cada dia à imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso exemplo. Nos ajuda, Deus. Oramos mais uma vez pelo nosso amado irmão Roque, que perdeu seu pai de maneira tão abrupta. Que o Senhor possa consolar e confortar o coração dele. Eu oro, meu Deus, pela nossa congregação local, que nós de fato possamos viver como uma família, nos preocupando e nos ocupando em cuidar uns dos outros, investindo os nossos recursos materiais e espirituais para o bem do reino dos céus e não para os nossos prazeres terrenos. Desperta-nos, Senhor, da bolha que muitos entraram, onde as palavras, por mais bíblicas que sejam, entram por um ouvido e saem pelo outro.
porque eles não têm ouvidos para ouvir e nem um coração apto para aceitar as verdades.